Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Então, dando continuidade, né, nosso estudo, as cartas de Cristo, ainda estamos aqui na carta 1, e muito interessante essa primeira carta. É como se Cristo estivesse dando um sobrevoo sobre a fonte, né? Então, tem pontos aqui muito importantes que nós devemos trazer para o nosso cognitivo e começar a pensar nisso. Sim. Qual a nossa origem, de onde nós viemos e como que isso se dá em processo de manifestação, em processo de coerência com a fonte. Que a fonte é onde está os desejos do Supremo. Ele deseja e toda manifestação acontece para que ele possa ter experiência nele mesmo, né? Então tudo sai dele mesmo, para ele, com ele. Então é algo assim que a gente precisa realmente trazer para o nosso campo cognitivo. E quem nós verdadeiramente somos a partir desse conhecimento. Vai virar muitas chaves. Perfeito. Já na última leitura que nós fizemos, que foi a introdução, né, do capítulo, seria o capítulo 1, mas que é a carta 1, já foi bastante revelador. Sim. E hoje nós continuaremos nela, então. Nós paramos... Então, nós paramos aqui, olha. Puseram em marcha... Vou voltar mais um pouquinho. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Sim. Esse foi o nosso último parágrafo. Impressionante, né? Que Sim, quanto sim. mais afastados estamos da fonte, mais criaremos circunstâncias egóicas. E por serem incoerentes, a própria forma da vida, ela vai arrumar um jeito de restabelecer esse fluxo. É aí onde acontecem, né, as doenças, é onde acontecem as adversidades. É impressionante como todo o processo, até mesmo de calamidades na natureza, está relacionado a essa forma de cocriar egóica. Então, não tem nada fora do lugar, está tudo certo, de acordo com o processo de aprendizado de cocriação. Mas para isso precisamos estabelecer o que precisamos cocriar em total coerência e unidade com a fonte. O ponto é estabelecer a unidade. As cartas de Cristo, elas tentam estabelecer um processo de unidade. Então, toda essas informações vão nos mostrar um processo de individualidade acontecendo, como a gente se perde nesse processo de individualidade e como podemos voltar para a unidade. Sim. E é interessante porque a consciência humana bloqueou o fluxo do divino, né? Ou seja, a consciência humana ela é um canal para esse fluxo diretamente do divino, diretamente da fonte, né?
E há aí uma relação com o livre-arbítrio, né? E, de certa forma, é até o que o próprio Gurdjieff fala, né, que nós comentamos recentemente, pessoalmente conversando, de que determinados seres humanos, determinados níveis de consciência ainda não têm uma consciência de alma, né? Ou seja, é essa inconsciência de que nós somos algo maior do que meramente autômatos biológicos, né, de um corpo biológico, aqui funcionando apenas dentro das necessidades básicas e fisiológicas e tudo mais. Nós temos uma consciência que coordena isso, né? Só que não é simplesmente coordenar, né, de desenvolver uma capacidade sobre-humana, mas sim de desenvolver essa unicidade com a fonte, né, entrar num estado de coerência, porque essa fonte ela é, na verdade, um fluxo contínuo, né? Ela só está fluindo, é um pulsar contínuo. E se nós entendemos que essa fonte é o todo, quer dizer, nós estamos já nela, estamos dentro desta fonte, estamos dentro do todo. Não é que nós fazemos parte do todo e nós estamos separados dele, nós estamos dentro do todo. Então, tudo que há na experiência nossa já é uma experiência no todo. Então, é essa unicidade que mantém esse fluxo do divino continuamente ocorrendo na nossa consciência. E mesmo que nós não tenhamos consciência, ela está ocorrendo, né? Quando nós falamos, quando nós pensamos, sentimos, né? Tudo é expressão do divino. Às vezes a gente pensa que as palavras são minhas, né? Ou os pensamentos são meus, e mesmo as percepções são nossas, mas a verdade não. De certa forma, tudo é um pulso, tudo é um fluir de Deus através de nós. Então, essa consciência humana que bloqueia é realmente a consciência humana que não se aceita, não se entende como humano pleno, humano completo, ou mesmo um humano novo, né? Que já está na fonte, que já está sendo essa parte, esse canal por onde flui essa consciência divina, esse fluxo divino. Exato. Essa sensação de separação é que faz gerar uma consciência humana egóica. E Sim, é aí que está o livre-arbítrio, né? Eu acho que se a gente pode dizer que ele existe, só existe nesse ponto, onde realmente essa ideia de corpo, uma ideia de separado, porque quando você tem uma identificação corpórea, são formas, né? Por serem formas, você tem uma ideia de separado. Eu sou uma pessoa, o outro é o outro, e assim vai. E quando você tem essa ideia de separação, é cada um por si, Deus por todos, sabe? É mais ou menos isso, né? sim. E aí a própria consciência individual, ela começa a gerar tragédia, começa a gerar situações de medo, situações de desamor, porque se eu não estou conectado com o outro, se o outro não é parte de mim, eu posso fazer o que eu quero com o outro, né? Exato. É Então, um é público, uma ideia equivocada, né, de si mesmo. é um egocentrismo, que eu acho que até é o que ele vai colocar nessa sequência agora. Que nós até Isso. lemos, viu? Na leitura anterior, acho que nós fizemos. A gente leu até o final? Nós lemos essa parte, observe bem, avançamos até Ah, tá. essa última frase desse parágrafo que está escrito: o Porque propósito eu sou o disto. amor incondicional. Eu digo a verdade. A gente leu até aqui? Não, não. Nós lemos. Só o Nós lemos. observe bem. Observe bem, foi até essa última frase aí, ó. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Então, Ah, tá. começaríamos hoje em sua tela de TV e o cinema. Perfeito. Então vamos lá. Sua Você quer tela de começar? TV. Eu quero Isso, começar. certo. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano.
tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade, há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim, a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Interessante, né? E Sim, como que a gente vê a besta como algo separado de nós também, né? exato. E essa mente onde você começa a ver só catástrofes, misérias, como que isso se estabelece em formas pensamentos Sim. É bem nocivos, isso. né? É bem isso, sim. Porque fica muito claro, né, o que está sendo dito. Telejornais, novelas, programas, não é? Quer dizer, os próprios filmes também, geralmente, que são apenas passando uma ideia e muitas vezes ilustrando no subconsciente um estilo de vida, um desejo, né, a ser alcançado. Mas principalmente, né, o que eu acho que indica aqui realmente são os jornais, os noticiários e as novelas, né? O quanto isso realmente anestesia, né? Bestializa a consciência humana. E claro, vindo daí os jornais, as revistas e boa parte até mesmo da literatura, né? Se a gente analisa com um certo critério mesmo o que é a cultura hoje para a humanidade, né? E até mesmo quem domina esses meios culturais, né? Os midiáticos, a indústria do cinema, a indústria do entretenimento, é puramente a besta, né? E claro, a besta aqui a gente não pode pensar que é uma personalidade, né? Uma entidade. A besta é um, um estado de consciência coletivo, onde todos acabam sendo anestesiados mesmo, né? Por esse tipo de visão, por esse tipo de submissão. E veja, ele coloca algo que é muito presente, né? Que a gente acaba tendo um tipo de comportamento que não é algo que existia há 100 anos atrás. Então, quer dizer, Exato. o tipo de violência que nós temos hoje, ele é incentivado também por todo um mecanismo cultural, né? Em que você, se você não tem, você pode ir e tirar do outro, né? Onde haveria realmente uma cooperação, ou haveria uma certa irmandade, né? Em conceitos mais práticos. Não, há simplesmente o usurpar, né, do outro. Mas é só um aspecto. É verdade. Aí ele faz aqui, tem uns dois asteriscos, muito interessante. Ele coloca assim, ó, isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Perfeito. Perfeito, né? Sim, E aí ele complementa com um grifado, porque eu sou aqui é a consciência coletiva, o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. sim. É interessante. Se nós pensarmos no que foi dito antes, assim que você abriu, né, falando sobre essa consciência, a consciência humana,
bloqueia o fluxo do divino, esse conhecimento crístico, na verdade, é o que faz a consciência humana estar consciente desse fluxo divino em nós mesmos. É como eu entendo. Exato. E sim, também. Entende? O conhecimento crístico é isso, porque o conhecimento crístico é essa massa de consciência coletiva por onde flui essa consciência crística, essa consciência de cristal, né? Essa consciência pura, que é a própria fluidez do absoluto em nós, né? Então, isso aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra é aquilo que eu tenho pensado em relação a essa concepção de consciência humana. A consciência humana, ela está hoje realmente cercada por esse aspecto do individualismo, do egocentrismo. Então, ela não está sendo realmente consciência humana. A consciência humana em si, ela é uma consciência coletiva. É onde o ser humano, o indivíduo, ele observa o outro como parte dele também, porque é uma mesma consciência, né, que está realmente dividida ou individuada, né, como indivíduos, como pessoas, como seres humanos. Então, essa maioria das pessoas na Terra, quer dizer, assim que nós conseguimos ter uma massa crítica, né, de pessoas, de seres humanos conscientes, não do seu egocentrismo, mas sim conscientes da sua consciência coletiva humana, esse Sim. conhecimento crístico, ele será então perpetuado de forma, né, porque ele está sendo perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido. Então ele está sendo evidenciado aqui desde que Cristo parte, né, no caso, o Cristo histórico. Mas cada vez mais isso está se tornando algo nítido na consciência das pessoas. As pessoas estão percebendo, sentindo coisas. E aí é bem isso. Eu acho que essa ideia também que foi vendida da vinda de Cristo, né? E as pessoas aguardarem novamente o Messias, é uma grande armadilha. O fato é que a nossa consciência está recebendo esse influxo divino, que é a própria consciência crística e que é aí sim o Cristo. Exatamente. E aquilo que acho que você chegou a comentar, não sei se a gente chegou a comentar aqui, né? Mas que são essas informações, o que são esses conhecimentos crísticos, né? Essas informações que são emanadas pelo Sol, a gente já bem sabe disso, né? Elas Sim, vão saturar o nosso sistema, e nesse momento de saturação, realmente ocorre a expansão da consciência, aí realmente nos tornamos almas, ou seja, aí realmente nos reconhecemos como um ser multidimensional, fazendo parte de uma consciência, num processo de expansão da consciência numa forma humana. Aí é que ganha todo o colorido da vida realmente, né? Aí sim, sim a experiência humana se torna uma experiência a partir dos desejos do absoluto. É lindo isso, né? é lindo. Aí você realmente é um canal, aí você é luz no mundo, aí você tem um caminhar, né? Como o divino caminha na Terra. Então, Sim, o exemplo de Jesus é para nos mostrar esse ponto, sabe? E isso exato. é para todos, porque o sol está aí para todo mundo. Então, se a gente ficar nas redes sociais, nas novelas, nos jornais, e não der atenção àquilo que é o mais importante na nossa vida, que somos nós, né? A gente não vai conseguir nos saturar desse conhecimento crístico para estabelecer, enfim, uma alma numa experiência humana. Exato, é verdade. E veja que agora me fez lembrar aqui, né, essa última frase que você leu, mas ainda assim será rejeitado por aqueles que são espiritualmente cegos.
E eu lembro que nós começamos essa semana o estudo de cura cognitiva, né? Codificada no Bhagavad Gita. E logo no início do Bhagavad Gita nós temos a fala, né, de Dhritarashtra. E começa justamente assim, né? O Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra Uvacha, né? Dhritarashtra disse. Só que quando nós pegamos o nome dele, Drit, né? Drit é de Drist, de ver, e Astra, Dhritarashtra, Astra é arma, né? Então quer dizer, e ele é conhecido como um rei cego. Dhritarashtra, ele era definido como um rei cego, mas o próprio nome dele já está dizendo isto, que a visão dele era uma arma, mas era uma arma contra ele mesmo, porque dava a ele a cegueira da sua consciência espiritual, da sua natureza espiritual. Então, de certa forma, né, todos nós estamos realmente como se estivéssemos com uma arma apontada em nossos olhos, né? Onde nós não olhamos para o nosso ser, a nossa essência espiritual e buscamos sempre vislumbrar esse teatro de horror que é a realidade projetada aí pelas mídias e entretenimentos, né? Como Olha, você está colocando. você falou isso aí, agora veio uma frase na minha cabeça muito interessante, né? Porque Dhritarashtra, né, era um rei faz o quê? Ele conduz a humanidade, né? É Exato. o condutor da humanidade. Então, são cego guiando cegos, né? Vão Uhum. todos no precipício. Cego, quando você vê uma pessoa cega, eu não sei, eu acredito que eles enxerguem tudo escuro, eu não sei se enxerga tudo claro ou tudo escuro. Eu não tenho essa ideia. Mas, e o que que é o sol, né? O que que é o conhecimento? É a luz, né? É Exato. a visão real. Então, essa visão crística que é emanada do sol, transformando, nos ajudando a alimentar e a nutrir um corpo de cristal, um corpo mais translúcido, um corpo mais brilhante, um corpo de conhecimento cristalino. E o que que é uma coisa cristalina? Ela reflete, né, a luz. Então, se você vem da luz, a fonte bate nesse cristalino, reflete e você se torna o próprio absoluto na Terra, né? Os fractais do absoluto realmente faz todo sentido, né? Quando a Sim. gente começa a ir por esse ponto dos símbolos, entendendo os símbolos, né, na nossa vida e como isso tem uma representação forte. Exato. Tem uma fala aqui dele, assim, logo em seguida ele fala uma coisa bem interessante também aqui, ó. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. Ou seja, é cego guiando cego, né? É, É exato. literalmente isso. Exato. É uma forma de você entreter ou distrair as pessoas para que eles realmente não parem para refletir, não parem para contemplar, né? E de alguma forma buscar um conhecimento real, né? Não apenas um entretenimento, mas um conhecimento mesmo a respeito de si, a respeito da sua presença, né? E até mesmo de questionar, porque é fácil, você fica boa parte dos seus dias apenas absorvendo essas informações, né? Esses inqualificáveis horrores, e É, depois você tira um dia da semana para passar uma hora, né, dentro de algum culto, e aquele culto ele seria como que um bálsamo para limpar toda a sua carga de horrores que foram absorvidos aí durante a semana. Quer dizer, não é assim que funciona, né? não, totalmente não. Aí ele fala aqui, ó, é apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Forte, né?
Porque assim, essa coisa de Cristo voltar, de Jesus voltar, não vai acontecer. Para ele já é sim, porque ele já não existe como Jesus, né? Ele já é uma consciência coletiva. Sim, Então, ele precisa se fracionar cada vez mais para poder perceber os horrores que estão acontecendo aqui, entrar nesse campo vibracional e nos alertar. Então, ter um corpo físico nessa vibração para ele já é inconcebível. sim, sim. Porém, a questão da consciência humana, né? Se nós estamos entrando nessa coerência do fluxo do divino, naturalmente esse estado de consciência, ou esse fluir de consciência crística começa a aflorar na nossa consciência. E essa é a forma como ele desce, né, esses vários níveis de consciência até alcançar a dimensão da depravação humana. Ou seja, muitos de nós estamos num certo processo de aprimoramento, né, de ajustes, de melhoria da nossa própria consciência. Ou seja, a gente está de alguma forma fazendo uma ascese, né, uma subida das Um frequências, refinamento, né? Um um refinamento. refinamento, exatamente, da nossa consciência. E isso começa a tornar possível, né, a gente começar a entender certas coisas que antes não eram possíveis. E isso que começa a ser entendido é parte dessa consciência crística, ou seja, é como se nós estivéssemos montando novamente aquele que seria o corpo de Cristo, né, agora na consciência de Cristo. E lembrando, né, não é uma religião, é simplesmente a consciência humana se unificando em sua coletividade para realizar aquilo que é o Cristo cósmico, o Cristo místico, né, dentro de todos nós, porque é parte da nossa consciência. Exatamente. Observe bem, continuando a leitura. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV, que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo, seus próprios e fortes impulsos de consciência. São impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. Olha que incrível! O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Olha que interessante isso aqui, quando ele fala, é aquela coisa, as próprias religiões, né, muito infantilizadas ainda em adoração, não se
despertou para fatos científicos da existência. Então, fica tentando remediar aquilo que nós mesmos estamos criando. Exato. Então, onde você vai na fonte? Como é que você cura uma doença? Aonde ela começou. O que causou aquilo? O que causou, você vai lá e corta. Não ficar tapando buracos, né? Então, Sim. ele coloca aqui muito impressionante. Todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Sim, tem um ponto aí também interessantíssimo que é a verdade da criação e da existência. Porque se ele está dizendo que os impulsos da consciência são impulsos eletromagnéticos altamente criativos, né? Então, seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Tem a ver com a nossa vibração, né? Tudo é vibração. Esse fluir da fonte em nós, né, é uma vibração que vai manter um estado de frequência na nossa consciência. Então, essa frequência ela pode cair, porque se nós vibrarmos coisas mais densas, coisas mais, como ele coloca, virulentas, né, agressiva, homicida, essa frequência ela é baixa e a vibração que está nela vai interagir, né, vai trabalhar com o campo. Então, uma pessoa, um centro, está emitindo vibrações eletromagnéticas que vai contaminar esse campo e gerando um arco, né, um campo maior de pessoas que também estão vibrando a mesma frequência, vibrando o mesmo tipo de magnetismo, aquilo vai ser atraído, né? Então, observe como que a relação, né, da criação e da existência está totalmente conectada com o nosso padrão de pensamentos, padrão de comportamentos, padrão de vibrações que nós estamos emitindo para o nosso próprio campo, né, para a nossa própria existência. Totalmente. Isso certamente derruba o nosso próprio sistema imunológico, derruba nossas existências, né? Então, as doenças, elas têm uma causa, sim, não é uma causa externa, ela começa dentro de nós. É como que nós estamos deixando, né, o nosso forte enfraquecido, né, o nosso campo enfraquecido. Não, é impressionante, porque aqui ele fala claramente a origem do bem e do mal. Exato. Aqui está claro, você que nunca consegue entender isso, está aqui, ó. Somos nós. Todas as ferramentas para o amor está em nós, para a dor está em nós, para a saúde está em nós, para a doença está em nós. Então, é sempre um processo mesmo de co-criar, só que quanto mais perto da fonte você está, em estado de unidade, é óbvio, vamos criar coisas coerentes com tudo que há na fonte. E aí ele vai dizer quais são os atributos da fonte mais lá na frente. Por enquanto ele está só puxando a nossa orelha. Exato. Aí ele vem aqui, ó, minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição.
Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas, centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Ele está dizendo aqui que vai acontecer uma morte natural do cristianismo, baseado na crucificação dele. Se preparem. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Uau. Uau, né? Agora que vem essa parte boa. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Olha isso. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava na terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Muito, Impressionante, né? muito. E as igrejas, agora vem, que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas. Isso, ele fala igreja, mas a gente bem sabe que é tudo, né? As igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para eles. Olha as canalizações aqui. Sim. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente.
e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Simples, né? Sim, Intuição. O que está reverberando em nós? Cada um vai ter essa resposta em si mesmo. Porque está tudo aqui, aquilo que eu falei anteriormente, né? Todas as ferramentas estão em nós. Então, qualquer dogma, qualquer processo que não seja orgânico para você, que não fale a sua verdade, que não vibre na sua sensação de realmente estar correto, nem vá, porque, pelo contrário, você não vai se libertar, você vai se enclausurar. é, exato. Então, ficar atento para as nossas intuições é muito importante, né? Sim, para ver essa mais alta verdade, né? Porque ela não vai ser dada por alguém, ou por alguma instituição, ou por alguma religião, nem mesmo por alguma ciência. Ela vai ser realmente percebida, entendida através dessa intuição individual de cada ser. Isso é a consciência crística. Exato. E aí ele fala também, né, que são os buscadores mesmo da verdade, aqueles que estão, tipo, Aham. eu não vou para a igreja porque lá só balela, aquilo lá já não me, né, ou igreja, ou templo, ou qualquer seita Mes- religiosa, ou enfim, Mesquita, terreiro. verdade. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam. As minhas palavras para a humanidade quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Perfeito, né? Exato. E aí ele dá os 2 pontos e diz: o amor fraternal, né? Quer ler? Lê você agora. Tá. Então, vou até voltar essa parte. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Isso é prática, né? Vida Sim, espiritual não é uma ideia que você vai viver em algum momento no futuro eterno. É agora, com toda a força da alma, coração e mente. E o que é essa vida espiritual? Amor fraternal, uma consciência coletiva de amor em Deus, né? Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Então, quer dizer, essa consciência global ela não tem uma visão elevada, tem uma visão bastante baixa, bastante densa. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado de total aniquilação. Sem essa visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação.
Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda existência. Isso é muito magnífico. Muito, né? É muito incrível esse ponto aqui que ele fala. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia. Uhum. Ou Incoerência, seja, né? é incoerência. É o que nós estamos cocriando o tempo todo. E nós Exato. vamos viver as experiências que estão internamente em nós. Por que que um está feliz e o outro está triste no mesmo local, na mesma situação? Porque o seu Exato. conteúdo mental está se formatando, criando eletromagnetismo, criando químicas, né, no seu Uhum. corpo, transformando várias coisas. Então, como é importante nós nos entendermos enquanto consciências co-criadoras. Exato. Exatamente. Se você pega, por exemplo, pensa os moradores de um condomínio, né, e você vai para uma reunião de condomínio. Você vai ver que cada um está sofrendo alguma coisa. Cada um tem um sofrimento ali para relatar, né? E Sim, todos vivem praticamente no mesmo prédio, naquele mesmo espaço, né? Centenas de pessoas, cada uma com o seu problema. Ou seja, é realmente ficar nadando no lodo, né? Ou até às vezes no esgoto, talvez. Mas aqui o ponto que ele coloca, né, de elevar uma visão mais elevada é a visão desse amor, né? A visão da realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Ou seja, essa fonte da qual emana essa consciência crística é o amor. Esse sim. fluxo, esse fluxo divino na consciência humana que nós bloqueamos é o amor. Veja que a dificuldade que nós temos de amar, né? Nós não, né? Eu e você, a gente sabe se amar. A gente não tem mais essa dificuldade. Mas assim, quanto que também não passamos, né, por dificuldades ao longo da nossa jornada, sabendo Sim, que o que buscávamos era o amor, mas o amor verdadeiro, não era um amor, esse amor banal, desenhado, expressado na insensatez da mídia, na insensatez das novelas, né, dos romances, dos filmes de cinema. Porque é justamente isso que molda a consciência humana para esse tipo de visão mais baixa. É aí que está o problema da mídia. Observe que a leitura agora dessa primeira carta está muito enfatizada na questão da comunicação humana, de como que nós nos comunicamos. E principalmente de como que alguns comandos, né, alguns códigos, alguns processos subliminares que estão aí vigorando em todo esse sistema de comunicação e que é onde nós obtivemos ao longo desses séculos e principalmente nesses últimos anos as informações que nós temos, todas essas informações chegam totalmente deturpadas. Eu vi recentemente um vídeo fazendo um recorte dos noticiários somente do telejornal americano. Eram mais de 30 momentos diferentes, em redes diferentes, né, de telejornais diferentes, dando a mesma notícia. Era algo assim, esse tipo de pensamento pode destruir a humanidade. Era em relação à questão política, né, basicamente. Mas todos os telejornais, nesses recortes, eram mais de 30, eles davam a mesma chamada, né? Esse tipo de direção, esse tipo de comportamento acabará com a humanidade.
que era na época da disputa, né, entre o Trump e o Biden, né? E eles estavam criticando do Trump. Não que o Trump seja santo, né, mas assim, era o interesse de ideologias que estavam por trás dessa disputa e que, sim, o Trump, ele, de certa forma, ele tinha uma visão mais clara em relação ao poder que a imprensa e as mídias têm na opinião pública. E ele veio, trouxe à tona várias mentiras, né? E quando você começa a Sabe romper... que nas cartas de Cristo ele vai falar do Trump? Fala do Trump? Incrível. Porque é bem isso, né? Ele fala Como isso que... mesmo, que ele conseguiu trazer à luz de umas verdades sobre a Exato, mídia, sobre a comunicação. exato. E pegaram, né? Só que para a gente também não ficar fora do ponto, mas eles pegaram o ato do Trump, né? Que ele era mais bélico, ele ia defender os Estados Unidos. Então ele estava criando uma nova, não uma nova, mas estava resgatando, né? Até o slogan dele era recobrar a América Grande, né? Então, quer dizer, ele tinha uma posição em que a defesa de certos interesses da nação, claro que não eram os interesses da raça, da espécie humana, mas da nacionalidade americana, era um grande passo, já de certa forma, né? Assim, dentro de um cenário político. Mas, assim, o ponto importante não é nem a questão política, porque tudo isso aí realmente é briga de ratos, né? Não chega a lugar nenhum, são os reis ali cegos. Mas o ponto é, como que a nossa visão hoje de realidade, visão de vida, visão de mundo, visão até mesmo em relação ao próprio amor, ela é incoerente, né? Ela é insensata, como ele mesmo coloca na carta aqui. A própria insensatez expressada por meio da mídia. Então, toda a insensatez humana, ela não é oriunda da própria natureza humana. Ela é oriunda dos meios que moldam o comportamento, moldam a opinião, né, do humano, ou, de certa forma, aquilo que estrutura a cultura humana, moderna, principalmente. Entende? Essa dificuldade que as pessoas têm de viverem plenamente em paz, ou viverem o amor, ou de encontrarem, né, soluções para os problemas pequenos. Aí você vai para uma reunião de condomínio, vai só ali falar, né, de repente, vamos reduzir um pouco o consumo de água, sei lá, qualquer coisa simples. Mas não, né, terão outros problemas, outros sofrimentos. Mas assim, é só um detalhe, né, do quanto a nossa visão humana está realmente soterrada por coisas elevadas, não, baixas, não é? Ou seja, essa realidade do amor, o quanto há para nós ainda uma escassez de olhar para o outro dentro de um olhar fraterno, de entender o outro como parte de nós mesmos, né? E isso tudo está aqui. O que ele viu no deserto. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para o que eu vi no deserto, a realidade do amor, por trás e no interior de toda existência. Só existe a realidade do amor. Então, enquanto nós não soubermos disso, não vivermos isso dentro de nós, expressos através de nós estaremos vivendo a realidade do medo, que o oposto do amor é o medo. E veja que ele começou, né, a leitura nossa hoje foi justamente falando dos cenários que hoje existem, mas que não existiam há 100 anos. Basicamente, a violência, as pessoas ficam fechadas em seus muros, é o medo. Então, hoje a sociedade humana vive o medo e não mais o amor. Você sabe que me veio aqui agora uma sensação, foi exatamente uma sensação, como se eu sentisse isso em mim. Sim. Na verdade, há milênios, algo vem se replicando na tentativa de estabelecer Deus, gera-se ícones de medo,
eu acho que começou já aí, sabe? Um Sim. processo equivocado sobre Deus, num sentido de separação, essa sensação de separação. E aí, por outro lado, se você está separado do Todo-Poderoso, você precisa se tornar o Todo-Poderoso, percebe? Viver Aham. aqui agora. E isso se replica em todas as áreas da vida. Olha só, vamos colocar assim, por exemplo, até mesmo numa situação de relação, numa relação, entende? Sim. Relação a dois, no trabalho, na política, tudo o ponto primordial é estarmos separados do Todo-Poderoso e nós temos que ser o Todo-Poderoso, só que cada um está sendo o Todo-Poderoso no seu campo, e isso só pode dar errado, entende? Aham. Então, Exato. é como se é como se fosse uma réplica. Isso começou através da religião, que era o primeiro pilar a existir, né, na vida humana, que era você se conectar com a natureza, você se conectar, né, perceber que existiam forças que estavam além de você, como a chuva e tal. E nessa tentativa de explicar tudo isso, se separou Deus da humanidade, dos seres humanos, e toda a catástrofe, toda a cognição foi em torno disso. Então, é sempre um querendo ser superior ao outro. Olha como essa réplica vai acontecendo em todas as áreas da humanidade. Percebe? Eu senti isso aqui Sim. agora. O Não, é erro de verdade. cognição começou lá atrás, entende? Sim. Porque É uma, é uma replicação mesmo de um erro, né? E se você pega, por exemplo, como que a nossa cultura ocidental ela foi construída, né? Assim, pilares míticos, basicamente em guerras. Se você pega exato, as primeiras epopeias ocidentais, né, de Homero, Ilíada e Odisseia, é basicamente a ida e a volta de uma grande guerra, vivida por Homero. Quer por dizer, isso, aqui rapidinho, só porque senão eu vou perder o fio da meada. Por sim, isso que a gente chama essa imersão do inconsciente coletivo, que isso está na inconsciência, não está no nosso consciente. A gente acha que estamos sendo conscientes, mas não, isso emerge da nossa inconsciência, de milênios. Isso já está soterrado na inconsciência. Então, é preciso trazer isso à tona, olhar para essas questões, para poder evidenciá-las e fazer a cura cognitiva disso aí, entendeu? Porque exato, já começou há milênios, todas essas histórias, a forma de comunicação. A forma exato. de comunicação impregnou todo o inconsciente da humanidade com todas essas questões, e a gente acaba repetindo isso em todas as áreas da nossa vida. Aí o Sim, amor não tem espaço. não. E veja que também esse processo de entretenimento sempre esteve presente nas antigas civilizações também. Se a gente pega aquela que mais demarcou a civilização ocidental moderna, a cultura latina, né, de Roma, era barbárie, entende? Era total barbárie, onde você tinha realmente aquilo que a gente consegue entender como pão e circo, né? Pão e circo, entretenha as pessoas, né, com lutas, com gladiadores, com violência, entende? E na violência ela era executada com quem? Com pessoas que estavam realmente à margem da ordem que esses imperadores colocavam ali. Se você saiu da margem, você vai então entrar no Coliseu, vai ter que lutar com outro que está na mesma condição que você. E vence aquele que conseguir matar o inimigo. Então, assim, a violência sempre esteve presente, ela como forma de entretenimento, e o entretenimento como meio de evitar com que o ser humano, o indivíduo, desperte para a sua realidade. Fique só se entretendo com essa naturalidade insensata da vida, né?
Ou seja, é só inconsciente, não tem resquício de consciência, Não, sabe? Você está agindo sempre nesse automatismo, né? Você está exato, sendo pensado, você está sendo agido. Você não age, você não pensa, você não cogniza, né? Você está sendo sempre movimentado por outras forças que você não consegue parar isso. Então, um exato, processo realmente de, agora sim, como Cristo fala aqui, né? Necessidade urgente de uma visão mais elevada. exato. E veja aqui agora, ó, esse observe bem, ele vai acentuar ainda mais esse ponto. Você quer continuar ou quer que eu continue? Pode ler você. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, a espiral espiritual de vida, cada vez mais elevada e maravilhosa, será colocada em movimento. É Caramba, como... foi exatamente aquilo que eu falei, né? Se É, você uma coisa reverberando desde tempos imemoriais e ela está se expressando nisso até hoje, e a gente continua fazendo, filmes, reportagens, tudo é baseado nisso, é baseado no horror, é baseado no medo, é baseado no total desconhecimento de quem você é, numa separação completa. Inclusive, gente, para começar, quem deu esse pontapé inicial foram as religiões, ok? Tudo tá lá, tudo tem esse início, sabe? exato. Então é muito importante a gente perceber isso. Tudo e isso foi se espalhando pela vida. E hoje, quando você vai ver uma religião, você pode olhar, não tem amor, tem Hum, processos, tem dogmas, eles falam até de amor, mas se você olhar por trás dos bastidores, no fundo, não tem amor, entende? Então, precisamos criar uma nova corrente de estabelecer exatamente isso que ele está falando. sim, A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. É isso que nós temos que propagar a partir de agora. A cura cognitiva é essa: sim, propagar quem nós verdadeiramente somos. exatamente. E aí uma espiral espiritual de vida. É uma espiral, ou seja, você começa a realmente sentir uma evolução. Você começa realmente a subir níveis de consciência em você mesmo. Ou seja, você começa a deixar para trás ou para baixo aquilo que já não faz mais parte de você, né? Então, quando você começa a entender que o amor está em você, não está em alguma instituição, qualquer outra coisa fora, você vai buscar dentro de você isto. E até o que ele coloca aqui no seguinte parágrafo: quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que é e quem é. O que e quem é o eu. Olha, tem um ponto Perfeito, aqui. perfeito. E olha só, aquilo que eu falei, que eu senti aqui agora, foi impressionante, é que é como se fosse uma roda girando, né? Há muito tempo, aquelas programações, sabe? Exato. Antigas. Você está girando, aí você entra nessa roda, é como se você não conseguisse, né, sair dela. Você É tem que como continuar girando. Exatamente. Só que a espiral não, a espiral é diferente, é algo que você gira, mas quando você volta naquele ponto, você não está naquele ponto no mesmo nível, você está num nível acima. Então é preciso fazer um esforço um pouco maior, porque você vai ascender. É uma Exato. ascensão mesmo, né? Então Exato. precisa sair dessa roda.
que é um círculo correndo atrás do próprio rabo e começar a fazer o seu processo de ascensão. Exatamente. Agora veja, você falou um ponto aí que é importantíssimo, tá? Fazer um esforço para essa ascensão, para essa sese, né? Para entrar nessa aspiral, ou essa espiral em vez dessa roda, porque a roda dá a ideia do ciclo, né? Então o ciclo é samsara, reencarnação. Você fica dentro de um ciclo de nascimento e morte, nascimento e morte. E quando a espiral é você começar agora a ascender níveis de consciências maiores. Dentro desta roda, há um esforço hercúleo do humano, um desgaste. Então nós nos esforçamos demais para fazer as coisas. Porque aquilo é incoerente conosco, aquilo não é sensato. Entende? Então nós temos que fazer um esforço para ganhar dinheiro, porque nós não temos em nós mesmos os programas originais da nossa consciência da prosperidade, da abundância. O programa que foi implantado ao longo de todos esses séculos pela mídia, e a mídia não é somente a mídia que a gente tem hoje, a mídia é inclusive o que falaram, o que Cristo agora há pouco falou, esse tipo de crença baseado na minha crucificação. A ideia da crucificação é um evento midiático. Tem um livro de um autor, eu não me lembro agora o nome desse autor, é um autor francês, mas o livro chama Midiatologia. Midiatologia. Esse livro eu li já faz muitos anos, na época da faculdade. Eu procurei e nunca mais encontrei esse livro, mas eu vou encontrá-lo e quero relê-lo hoje, esse livro. Por quê? Midiatologia, né, é o estudo da mídia. E ele diz, a tese dele é de que a mídia começa com Cristo, com a crucificação de Cristo. Isso é um acadêmico, um estudioso, analisando a mídia a partir da própria história de Cristo. Ninguém viu Cristo. O Jesus histórico, né? O Cristo histórico, eu estou dizendo. Só que a construção toda do que é o império religioso e que está em ruínas foi construído por boatos, né? A mídia, que ele quer dizer, na verdade, é boatos. Falaram, mas quem começou a formatar esse tipo de boato a ponto de chegar e se tornar uma mídia, e mídia é um meio, então quer dizer, o meio pelo qual se estabelece o poder de uma religião na consciência humana. Foi o Império Romano, especificamente Constantino, e dali todas a estruturação, né, do papado, entende? Papa não era da época de Cristo. O Papa foi criado por volta do século, se não me engano, século VII ou século XIV, algo assim. É algo mais recente. Então, quando você pega a história da igreja, você vai ver que realmente ela foi sendo construída como um meio para poder chegar a uma intenção final. À medida que evolui a raça humana, a espécie humana, ao longo da história desses últimos 2000 anos, a igreja foi tentando se adequar, não é? Tentando evoluir, mas não para ajudar o ser humano a transitar para o nível da espiral de consciência evolutiva. Pelo contrário, ela sempre tentou acompanhar a tendência do comportamento humano em evolução para cooptá-lo, mantê-lo ainda dentro dessa roda que gira, porque ela precisa de mão de obra. Ela aqui, a religião, né? Não somente o cristianismo, mas toda religião precisa de mão de obra, entende? E qual é o presente, a troca por essa mão de obra que você vai despender a sua vida? O amor. Você vai alcançar o amor de Deus. Você vai alcançar o paraíso, a terra prometida, né? O nirvana, o Goloka, o que for. Quando tudo isso já está em nós. Então, esse esforço humano é um esforço que causa sofrimento, né? Nós vamos até falar sobre trabalho no estudo. O trabalho a gente chegou numa ideia de que ele é a interação, né, da ideia de karma, yoga, mas é um outro papo. Mas o ponto é o esforço que as pessoas fazem para poder sanar
toda a insanidade que o sistema midiático do mundo moderno criou. Então, nós somos escassos, nós não temos o que precisamos, então nós precisamos de muito esforço para poder alcançar o que nós precisamos ter, queremos ter. E muitas coisas nós nem queremos nem precisamos, mas a mídia faz com que você se obrigue a ter. A mídia, aí principalmente a mídia do marketing, né? Como que ela faz você correr atrás de uma cenoura, também como um jumento corre atrás da cenoura e carrega, né? Cargas e cargas no lombo. Então, o esforço humano, esse esforço, ele é totalmente incongruente, ele é totalmente incoerente com a nossa natureza. Só que aqui na carta ele coloca, o próximo degrau da evolução espiritual, né, que isso será a evolução, o avanço da humanidade, colocará essa evolução espiritual em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Por quê? É o que nós começamos a leitura. A consciência humana bloqueou o fluxo divino em nós mesmos. Esse fluxo divino, ele não exige esse esforço de ausência, de falta, de escassez. Esse esforço, que ele está dizendo, abençoada forma de esforço humano, é justamente o repousar no movimento dos desejos da fonte criadora. É estar em total coerência com a fonte, com o fluir da fonte. Então não é um esforço. É aquilo que também é falado no Bhagavad Gita, sem códigos. Não é? Nesse conhecimento, ou nesse, como ele diz mesmo, ele está explicando sobre a prática do conhecimento espiritual, né? Nesse tipo de conhecimento prático, não há esforço nem diminuição. Por quê? Na verdade, ele fala isso no capítulo 4 do Bhagavad Gita, né? Esse conhecimento, o rei de todo conhecimento. Não há um esforço. Você não precisa se esforçar para amar Deus. E o verdadeiro amor também não é um esforço. O verdadeiro amor faz você caminhar, se for necessário, 800 quilômetros para encontrar a pessoa amada. Entende? E não tem esforço. Então imagine esse nível de amor por Deus. Entende? Quando na verdade aqui no mundo dessa densidade baixa, dessa visão baixa, tudo é um esforço. A reunião de condomínio é um esforço. Você ter que trabalhar, né, no dia seguinte é um esforço. Você ter que, às vezes, aturar um relacionamento é um esforço. Entende? Por que é esforço? Esse esforço no sentido de desgastante, cansativo. Porque você não está na coerência do divino. Né? Você está realmente em toda aquela incoerência que foi criada pela mídia e que definiu para você. Isso é o suprassumo de toda coerência. E aí você vê, assiste, né? Você se impressiona com a vida que é mostrada nessas redes. Né? Então aquela vida de um personagem da novela. Então realmente é assim, é um imaginário infantil, né, como ele colocou. E ele coloca, inclusive, que a televisão e o cinema se tornam a religião da sociedade moderna. Então quantas vezes, né, eu não vi pessoas próximas, pessoas que eu acompanhei, de que deixavam de ir para uma missa no final de semana porque no domingo era o dia que o shopping estava mais animado para passear. Né? E pessoas assim, pessoas já de uma idade que realmente teria que estar pensando já nessa transição, né, nem de planeta ou de consciência, transição de corpo mesmo, sabe? Pessoas idosas que em vez de ir para a igreja rezar, naquela condição seria melhor, estava indo para o shopping passear. Entende? Então assim, É. é tudo um campo de incoerência completa. Quando você chega nesse nível de visão, você vê incoerência em tudo. Exato, porque a gente já vem de um processo incoerente, né? Quando ele fala aqui que
as igrejas deveriam mudar completamente e não ficar com essa visão do Cristo, de Jesus crucificado, né? Porque isso já vem de milênios, isso já vem de milênios, ainda gera culpa, né? Ó, ele morreu por você na cruz, né? Então ainda tem isso. Então, todo esse processo de vida é muito baseado nessa roda, nesse motor, sabe? Sim. E eu vejo aqui, olha, quando ele fala no abençoada forma de esforço humano, eu já entro naquela dinâmica que a gente já conversou sobre o vício, O sabe? Eu vício. acho que essa abençoada forma de esforço humano seria esse serviço, né? Seria esse ser que se torna vistoso, que a cada dia mais tem um vício de vida, Exato. porque você não vai mais ter paradigmas de sofrimento ou de culpa na sua cabeça. E sim, você vai trabalhar com as suas ferramentas originais, em coerência com a sua fonte, de quem você verdadeiramente é. E aí sim você vai ter um esforço em ser viçoso, em serviço, porque cada vez que você consegue realmente alcançar o ser que você é, mais vício de vida você tem, É né? Mais verdade. vício você se torna. Por isso que eu acho que ele coloca aqui dessa forma: porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Olha que interessante. É o processo de magnificência, de expertise. E isso vai ser, teremos um esforço? Teremos, sim. Porém, será de uma forma assim tão agradável, porque é a forma de comunicação em expressar o absoluto, em expressar a fonte criadora, em expressar aquilo que você nasceu para ser, né? Para viver e experienciar. Porque se nós somos consciência e a consciência manifesta tudo para ter uma experiência dela mesma, então, se a própria consciência original não está conseguindo expressar aquilo que é o desejo dela de experienciar, não tem nem valor a sua vida. Você não está sendo um canal coerente realmente. Então, o que é ser um canal coerente? É quando a cada movimento, cada momento da sua vida, você começa a fazer esse esforço em serviço, em ser vistoso, em estar em total comunhão com a fonte e se expressando cada vez mais da sua melhor maneira. Entende? É aquilo que Exato. você fala também, né? A cada momento que você é solicitado, como que você age e reage nessa solicitação? Você está sendo magnificente? O quanto você está trabalhando e aprendendo o amor em cada momento da sua vida que você é solicitado para agir em algum momento, Sim. né? Aí é que Exato. eu acho que é isso. Abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Exato. É isso. É estar nesse flow, né? Esse fluir da fonte. E nisso você se torna viçoso, se torna magnificente. É um esforço que não é esforço, é natural. Exato. Porque aí você realmente tem todos os insights, você se conecta realmente com a fonte, onde tudo já está. E aí, quando você vai executar qualquer ação, ela é tão leve, ela é tão fluida, ela é tão magnificente que você fica feliz. Caramba, agora eu consegui expressar Deus, fui um canal perfeito. É o Vasudeva, né? O vaso divino, né? Aí sim, Sim. você se torna Vasudeva. Enfim, eu peguei dessa forma. Sim. Perfeito. Eu acho que muita clareza nisso tudo, né? Muita Sim. claridade nessas colocações. Você acha interessante continuar? Estamos aqui 1h30 de Não, leitura. vamos finalizar.
E aí a gente faz semana que vem. Foi maravilhoso hoje, né? Nossa, foi Sim, incrível, né? a Cada carta dia mais. ela vai revelando realmente vários níveis aí. Acho que o ponto central realmente é essa realidade do amor, né? E esse conhecimento de quem somos realmente, né? Da nossa natureza, e que essa espiral espiritual da nossa consciência é realmente para acessar e trazer para a nossa experiência aqui agora, humana, esse amor, né? Que é a única realidade que existe, a realidade do amor. E o verdadeiro eu é viver esse amor pleno em cada ato, a cada momento, né? Com todos os seres. Ou seja, precisamos ter uma cura cognitiva em nós. Sim, sem dúvida alguma. Cura cognitiva é o que mais, porque a gente vai sair desses padrões, dessa roda, da crucificação, da culpa, do sofrimento, do esforço, cada um, né, no seu campo, querendo ser o supremo e se integrar com a fonte a partir do conhecimento cristalino que o nosso querido Sol já tem emanado. Nossa maravilhosa Terra já está nos ajudando nesse processo e começarmos a nossa subida aspiralada. Exato, é isto. Adriana, foi um grande prazer, então, mais uma vez. Próxima semana a gente se encontra e faremos mais a continuidade dessa leitura das preciosas cartas de Cristo. Você quer dizer alguma coisa a mais para encerrar? Sim, como a tradutora encerra, Namastê e Hariom. Namastê, Hariom. Gratidão. Gratidão.